Você sabe o que é isso? Isso é o som de mais um dia, começando sem que você tenha decidido quem vai ser nele. É o momento em que você acorda, olha para o teto e sente que mais um dia vai começar exatamente igual ao anterior. Sem avanço, sem indecisão, sem nenhuma mudança real. Esse silêncio te persegue e, no fundo, você já sabe por quê. Não é porque você não tem capacidade, não é porque a vida foi injusta só com você. É porque existe alguém dentro de você que ainda manda em tudo. Um menino. Não uma criança inocente, não. Um menino assustado que aprendeu a fugir da dor, a negociar com a fraqueza, a construir desculpas inteligentes para justificar a falta de ação. E esse menino está no controle da sua vida adulta. Esse vídeo não foi feito para te confortar. Foi feito para te incomodar, te questionar da forma certa. Para colocar na sua frente uma verdade que a maioria dos homens passa a vida inteira evitando, porque evitar essa verdade é mais fácil do que encará-la. Mas você já conhece o custo disso. Você já sente esse custo toda noite quando fecha os olhos e pensa: eu podia ter feito mais hoje. Podia e não fez. A pergunta não é por que você não fez. A pergunta é: até quando você vai continuar deixando o menino tomar essa decisão por você? Existe um homem esperando nascer dentro de você. Um homem com postura, com propósito, com presença real. Um homem que não precisa de aprovação para agir, que não espera motivação para se levantar, que não foge da dor porque entendeu que a dor é o preço da transformação. Esse homem existe. Ele sempre existiu. Mas ele está sendo sufocado todo dia pela versão de você que ainda age como se tivesse 15 anos. Isso muda hoje, não amanhã, não na próxima segunda-feira. Eu disse hoje. Se você está pronto para encarar de frente o que precisa ser destruído em você para que o homem que você deveria ser possa finalmente nascer e reinar, então a mudança genuína vai exigir um nível de honestidade com você mesmo que talvez você nunca tenha tido coragem de ter antes. O sistema foi feito para te manter pequeno. Ninguém vai te dizer isso. A escola não disse. Seus pais provavelmente não sabiam. A televisão certamente não ia te contar. Mas existe uma arquitetura inteira construída ao redor de você, desde que você nasceu, com um único propósito: te manter exatamente onde você está. Não é teoria da conspiração, é lógica de mercado. Um homem que sabe quem ele é, que tem foco, que tem disciplina, que não precisa de validação externa para agir, ele não age por impulso. Ele não fica horas rolando no feed. Ele não assiste 10 episódios seguidos de uma série às 2 da manhã quando tem algo importante a fazer no dia seguinte. Um homem com identidade sólida é inútil para uma indústria que sobrevive da sua distração, da sua insegurança, da sua vaidade e da sua busca constante por prazer imediato. Então o sistema te deu outra coisa. Te deu conforto infinito. Te deu entretenimento 24 horas por dia. Te deu dopamina fácil, rápida, disponível a qualquer momento na palma de suas mãos. E fez isso tão bem, tão gradualmente, tão naturalmente, que você nunca percebeu o momento exato em que parou de construir seu futuro e começou apenas a consumir dopamina barata. O seu cérebro, que foi moldado ao longo de milhares de anos para buscar recompensa através de esforço real, foi sequestrado. E o sequestro aconteceu com a sua permissão, com o seu sorriso, com o seu polegar deslizando para cima na tela e você dizendo: só mais um vídeo, depois eu faço. Entenda o mecanismo com clareza. Quando você conquista algo de verdade, quando você termina uma tarefa difícil, quando você treina mesmo sem querer, quando você mantém uma palavra dada a você mesmo, o seu cérebro libera dopamina.
Mas essa dopamina vem depois do esforço. Ela é o prêmio de uma ação real. Essa é a dopamina do homem de verdade. O que o sistema te oferece é diferente. É uma dopamina barata que vem antes de qualquer esforço. Você não precisa construir nada, não precisa conquistar nada, não precisa suportar nada. Basta apertar um botão. E o seu cérebro, que não consegue distinguir uma conquista real de uma recompensa artificial, aceita o substituto. E vai pedindo mais, e mais, e mais. O resultado é um homem adulto com o sistema de recompensa de uma criança de 8 anos. Um homem que sente ansiedade quando fica 10 minutos sem olhar o celular. Um homem que começa projetos com euforia e abandona na primeira resistência real, porque a resistência não libera dopamina imediata. E o cérebro, já viciado na versão fácil, interpreta o esforço como ameaça. Isso não é fraqueza de caráter. É uma reprogramação que aconteceu com você sem que você tivesse consciência do que estava sendo instalado. Mas aqui está o que o sistema nunca contou. A reprogramação pode ser revertida. Não é rápida, não é confortável, mas é possível. E ela começa com uma única coisa que o sistema odeia em você: consciência, o despertar. Quando você entende o jogo, você para de ser peça. Quando você vê o mecanismo, você para de ser vítima dele. E é exatamente isso que você está fazendo agora, neste momento. Você está olhando para a armadilha com os 2 olhos abertos. Mas conhecer a armadilha não é suficiente, porque existe algo anterior ao sistema. Algo mais antigo, mais pessoal, mais enraizado em você do que qualquer algoritmo. Existe um ritual que deveria ter acontecido na sua vida e que foi silenciosamente roubado de você. E sem ele, nenhum homem consegue, de fato, cruzar a linha entre o menino e o homem que ele deveria ser. O ritual que a modernidade roubou de você. Por milhares de anos, em culturas que existiram muito antes de qualquer smartphone, muito antes de qualquer escola, as sociedades sabiam de algo que a modernidade decidiu ignorar. Elas sabiam que um menino não se torna homem automaticamente, que o tempo, sozinho, não transforma ninguém, que envelhecer não é o mesmo que amadurecer, e que sem um momento de ruptura deliberada, clara e irreversível, o menino simplesmente permanece dentro do corpo adulto, fingindo que cresceu. Esse momento tinha um nome, era chamado de rito de passagem. Não era uma festa, não era um diploma, não era uma comemoração de aniversário com bolo e parabéns. Era um processo intencional de destruição e reconstrução. O jovem era separado de tudo que o deixava confortável. Era colocado diante de um desafio real, físico, mental, emocional, algo que exigia dele mais do que ele achava que tinha. E só depois de atravessar esse desafio, só depois de provar para si mesmo e para a sua comunidade que ele era capaz de suportar, de persistir, de emergir do outro lado transformado, só então ele era reconhecido como homem. Esse reconhecimento não era simbólico, era estrutural. Mudava como ele se via. Mudava como a tribo o via, mudava o nível de responsabilidade que ele carregava, mudava a forma como ele tomava decisões. Havia um antes e um depois muito claros, gravados não só na memória, mas no corpo, no caráter, na identidade. A modernidade eliminou esse rito, não por acaso, não por maldade, mas porque uma sociedade de consumo não precisa de homens iniciados. Precisa de homens indefinidos, homens sem borda, homens que nunca tiveram um momento em que olharam para si mesmos e disseram com certeza absoluta: a partir de hoje, sou outro. O resultado está na sua frente, está em você, está nos homens ao seu redor. Homens de 30, 40 anos que
que ainda esperam que alguém venha dizer o que fazer. Homens que sabem tudo sobre os personagens de uma série e nada sobre os próprios valores. Homens que têm opiniões fortes nas redes sociais e não têm coragem de tomar uma decisão difícil na vida real. Homens que nunca passaram por nada que os forçasse a descobrir o que tem dentro deles, porque o sistema sempre ofereceu uma saída antes que a pressão se tornasse reveladora. Sem o rito, o menino não sabe o dia em que virou homem, porque esse dia nunca chegou. Entenda uma coisa, você não vai mudar de forma gradual e confortável. Você precisa criar o seu próprio rito de passagem. Você precisa construir de forma deliberada o momento em que o menino fica para trás. Isso não é historinha para boi dormir. É um processo real, com ações reais, com um custo real, diariamente. E esse processo começa quando você para de esperar que a mudança aconteça com o tempo e decide que ela vai acontecer por escolha, pela sua escolha, agora. Mas antes de você poder criar esse rito, você precisa entender algo que quase ninguém tem coragem de olhar de frente. Você precisa entender de onde o menino veio, por que ele existe, o que ele estava protegendo quando tomou o controle. Porque sem entender a raiz, você não mata nada. Você só empurra o problema para baixo do tapete e ele volta mais forte na próxima vez que a vida apertar. A anatomia do seu menino interno. Você precisa parar com uma ideia que te foi vendida de forma errada. A ideia de que o menino dentro de você é pura fraqueza, de que ele é um defeito de caráter, de que as pessoas fortes simplesmente não têm esse lado. Isso é mentira. É uma mentira perigosa, porque ela te impede de entender o mecanismo real que está operando dentro de você. O menino interno não nasceu covarde. Ele nasceu como resposta. Em algum momento da sua história, cedo, provavelmente muito mais cedo do que você consegue se lembrar com clareza, você foi exposto a algo que doía. Pode ter sido rejeição, pode ter sido ausência, um pai que não estava presente, uma mãe que não sabia como demonstrar afeto, uma infância em que você aprendeu que mostrar vulnerabilidade resultava em humilhação. Pode ter sido uma falha pública que te envergonhou na frente de pessoas que importavam para você. Pode ter sido uma perda que não teve espaço para ser processada. Não importa o formato, importa o que aconteceu depois. Depois, o seu sistema interno, de forma brilhante e automática, criou uma estratégia de sobrevivência. Criou um modo de operação que prometia uma coisa: que aquela dor específica nunca mais ia acontecer. E esse modo de operação tem um nome que você conhece muito bem, mesmo que nunca tenha sido chamado por esse nome. Você chama de zona de conforto, você chama de cautela, você chama de realismo. Mas o nome real é esquiva. E é o menino quem opera essa esquiva todo dia, em cada decisão que você adia, em cada risco que você evita, em cada conversa difícil que você empurra para frente. Entenda isso com precisão. O menino não é seu inimigo. Ele foi seu protetor. O problema não é o que ele fez no passado. O problema é que ele continua usando as mesmas estratégias do passado para lidar com desafios completamente diferentes do presente. Ele foi programado para uma versão do mundo que não existe mais, mas ninguém avisou a ele. Então, ele continua operando como se você ainda tivesse 10 anos e precisasse de proteção. Quando você evita uma conversa com sua equipe porque tem medo de conflito, é o menino operando. Quando você começa um projeto com ânimo e abandona na primeira resistência real, porque a resistência desperta a sensação antiga de não ser suficiente, é o menino operando.
Quando você se sabota exatamente no momento em que está mais perto de algo importante, quando você cria um problema onde não existia, quando você foge de responsabilidades e vai para a distração no momento em que precisaria de foco, é o menino operando. Ele age de forma automática, abaixo do nível da sua consciência. E por isso que você acorda com resoluções e dorme com desculpas, dia após dia, sem entender exatamente onde o plano desmoronou. O processo de matar o menino, de verdade, não é uma questão de força de vontade bruta. Força de vontade é finita. Ela se esgota, ela falha. Qualquer homem que tentou mudar só na base da força de vontade sabe exatamente o que acontece. Funciona por alguns dias, talvez algumas semanas, e então a vida aperta em um momento de cansaço ou pressão e tudo volta ao padrão antigo, porque o padrão antigo é o que o menino conhece. O que funciona é diferente. O que funciona é a reprogramação de identidade. Não é perguntar o que você vai fazer de diferente. É perguntar quem você vai se tornar agindo diferente. Porque quando a identidade muda, o comportamento segue, não o contrário. E aqui está a virada que poucos homens percebem a tempo. Você não precisa destruir o menino. Você precisa parar de deixar ele tomar as decisões do homem. Há uma diferença enorme entre matar uma parte de você e integrá-la. O homem que você quer ser não é alguém sem cicatrizes, sem história, sem as marcas do que você passou. É alguém que carrega tudo isso, mas não deixa que o peso do passado determine o peso das suas ações de hoje. Mas entender de onde o menino veio, por mais necessário que seja, não é suficiente para cruzar a linha. Porque entre o entendimento e a mudança real existe um abismo. E esse abismo tem um nome que a maioria dos homens nunca ouviu descrito com precisão. Esse abismo é o momento da ruptura. E é exatamente ali, naquele espaço de fração de segundo entre o impulso e a ação, que o homem ou nasce ou continua esperando. O momento da sua ruptura. Existe uma mentira confortável que os homens repetem para si mesmos com uma frequência assustadora. Ela soa racional, ela soa madura, ela soa antirresponsável e ela diz o seguinte: quando o momento certo chegar, eu vou agir. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu terminar esse projeto, quando as crianças crescerem, quando eu me sentir mais preparado, quando a situação melhorar, quando eu tiver mais energia, quando eu estiver pronto. Esse momento não existe. Ele nunca vai existir. É o menino quem criou essa promessa, exatamente para garantir que você nunca precise enfrentar o desconforto real da mudança. A verdade sobre como homens de verdade mudam é completamente diferente do que você foi ensinado a acreditar. A mudança real não começa com uma decisão longa e bem planejada. Ela não começa com um plano de 90 dias ou com uma planilha de metas. Ela começa em um intervalo minúsculo, quase imperceptível, entre o momento em que você pensa em agir e o momento em que você age ou recua. Esse intervalo dura menos de 5 segundos. A pesquisadora e autora Mel Robbins passou anos estudando exatamente esse mecanismo e chegou a uma conclusão que vai contra tudo que a indústria da motivação vende. Você não precisa se sentir motivado para agir. Você não precisa acreditar completamente em você mesmo para dar o primeiro passo. Você não precisa estar 100% pronto. Você só precisa agir antes que o seu cérebro termine de construir o argumento para não agir. Porque o cérebro sempre vai construir esse argumento. Ele foi treinado para isso. E ele é muito bom nisso. A janela de 5 segundos é real. Depois dela, o menino assumiu o controle. Depois dela, a desculpa já está pronta.
Depois dela, você já encontrou 4 razões lógicas e convincentes para não fazer o que sabia que precisava ser feito. Mas existe algo ainda mais poderoso do que agir em 5 segundos. Existe o conceito de ponto de não retorno. E esse conceito é o que separa homens que mudam de homens que vivem falando que vão mudar. Um ponto de não retorno é uma ação tão concreta, tão pública, tão irreversível, que torna praticamente impossível voltar ao padrão anterior. Não é uma promessa feita em silêncio para você mesmo. Promessas feitas em silêncio são fáceis de quebrar, porque ninguém vai saber. São promessas feitas para o menino, e o menino é condescendente com você. Um ponto de não retorno é diferente. É quando você cancela o contrato com a versão antiga de você antes de ter a nova versão completamente construída. É quando você assume publicamente um compromisso que vai te custar vergonha real se não for cumprido. É quando você elimina a saída de emergência antes de precisar dela, porque sabe que, enquanto a saída existir, o menino vai usá-la no primeiro momento de dificuldade. Homens que fizeram isso descrevem o mesmo fenômeno com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Quando não havia mais para onde voltar, descobriram o que eram capazes de fazer. A pressão não os quebrou, a pressão os revelou. Você não descobre o que tem dentro de você nos momentos de conforto. Você descobre nos momentos em que o conforto foi removido e não há mais opção a não ser seguir em frente. E aqui está algo que precisa ficar absolutamente claro. Agir antes de estar pronto não é imprudência. É o único jeito real de se tornar pronto. Porque a competição não vem antes da ação. Ela vem como consequência dela. Você não fica forte e depois levanta o peso. Você levanta o peso e fica forte. Você não se torna corajoso e então enfrenta o medo. Você enfrenta o medo e a coragem se constrói a partir disso. O menino inverte essa lógica. Ele diz que vai agir quando estiver preparado. O homem entende que a preparação é o resultado da ação, não o pré-requisito dela. Mas aqui está o que ainda falta você entender completamente, porque sem isso o restante perde força. Você pode criar pontos de não retorno. Pode agir na janela de 5 segundos, pode se comprometer publicamente. E mesmo assim, se você não enxergar com clareza o que está perdendo a cada dia que passa sem agir, o menino vai encontrar uma forma de minimizar o custo de não agir. Ele é especialista em fazer o preço parecer pequeno, em fazer o adiamento parecer razoável. O preço do seu conforto. Existe uma conta que você está pagando todo dia sem perceber. Ela não aparece no seu extrato bancário. Ela não tem data de vencimento visível. Ela não chega com uma notificação no celular. Mas ela é real. E ela está sendo cobrada agora, enquanto você ouve isso, enquanto você respira, enquanto mais um dia passa sem que você tenha cruzado a linha que separa quem você é de quem você poderia ser. O preço do conforto não é abstrato, é específico e você vai reconhecer cada item dessa conta porque já sentiu o custo, mesmo que nunca tenha colocado o nome nele. O primeiro item é a sua autoridade natural. Toda pessoa que convive com você, seu filho, sua companheira, seus amigos, seus colegas, todos eles sentem algo que nunca vão verbalizar diretamente, mas que orienta como eles te tratam. Eles sentem se você é um homem que faz o que diz ou um homem que diz o que faria. Eles sentem se você tem convicção genuína ou se você está apenas performando segurança. Essa percepção não é construída com palavras, é construída com padrões, com o que você faz quando é difícil, com o que você faz e mantém quando ninguém está olhando, com o que você escolhe quando as duas opções custam algo.
E cada vez que o menino toma a decisão no lugar do homem, essa autoridade se corrói. Silenciosamente, sem anúncio, mas de forma consistente e acumulativa. O segundo item é a qualidade do seu silêncio. Isso pode parecer vago, mas preste atenção porque é um dos conceitos mais práticos que você vai ouvir. Homens que construíram identidade sólida têm um tipo específico de presença. Quando estão em uma sala, não precisam preencher o silêncio com barulho. Não precisam falar mais alto para serem ouvidos. Não precisam se justificar o tempo todo. Há algo no jeito como eles ocupam o espaço que comunica, sem uma única palavra. Esse homem sabe quem ele é. Tem a postura ideal diante de qualquer situação. Esse homem não precisa da sua aprovação. Esse homem já decidiu. Essa presença não é um dom de nascença. É o resultado acumulado de escolhas difíceis, feitas em momentos em que ninguém estava olhando. E você sabe, com honestidade brutal, se tem essa presença ou se ainda está construindo desculpas para não ter. O terceiro item é a sua capacidade de proteger. E aqui você precisa expandir o que entende por proteção. Não é só física. Um homem que não construiu identidade sólida não consegue ser âncora emocional para ninguém. Ele não consegue estar presente de verdade no momento em que alguém que depende dele está no limite, porque ele mesmo ainda não aprendeu a se segurar nos próprios limites. Ele oferece presença física, mas ausência real. E as pessoas que você ama sentem essa ausência. Elas podem não falar, mas sentem. O quarto item é o mais pesado de todos. É o respeito que você sente, ou deixa de sentir, por você mesmo quando apaga a luz à noite. Esse momento é impiedoso. Não há distração suficiente para preenchê-lo completamente. Não há série longa o bastante. Não há rolagem de feed nas redes sociais profunda o suficiente para calar completamente a voz que aparece nesse silêncio e faz a mesma pergunta toda noite. Você foi o homem que você deveria ter sido hoje? E quando a resposta é não, com muita frequência, algo vai se acumulando. Não é só culpa, e uma morte lenta da crença de que você é capaz de ser diferente. E aí, o ciclo se fecha de forma cruel. Quanto menos você acredita que pode mudar, menos você age. Quanto menos você age, mais o menino se fortalece. Quanto mais o menino se fortalece, mais distante o homem que você deveria ser parece estar. Mas você precisa entender algo que o menino não quer que você entenda. Esse ciclo não é permanente. Ele não é o seu destino. Ele é um padrão. E padrões podem ser quebrados, não com intensidade emocional temporária, não com a euforia de uma segunda-feira cheia de resoluções, mas com algo muito mais sólido, muito mais durável e surpreendentemente mais acessível do que você imagina. Existe um mecanismo específico que determina se o homem ou o menino vai tomar a próxima decisão. Um mecanismo que opera abaixo da consciência, que é ativado dezenas de vezes por dia e que você pode aprender a usar a seu favor a partir do momento em que entender como ele funciona. Esse mecanismo tem a ver com o conceito mais mal compreendido no universo do desenvolvimento pessoal. Não é disciplina, não é hábito, não é rotina, é identidade, a sua virada. Você já ouviu falar em disciplina mais vezes do que consegue contar. Já ouviu sobre hábitos, já ouviu sobre rotinas matinais, sobre acordar cedo, treinar todos os dias, ler 30 páginas por dia. E provavelmente já tentou tudo isso. E provavelmente funcionou por um tempo. E provavelmente parou. Não parou porque você é fraco. Parou porque você estava usando a ferramenta errada para resolver o problema errado. Disciplina construída sobre uma identidade frágil é como construir uma casa sobre areia. Ela aguenta enquanto o tempo está bom. Na primeira tempestade real, tudo desmorona.
E você já viveu essa tempestade. Você sabe exatamente como ela se parece. Você ia bem, estava consistente, estava acreditando que dessa vez seria diferente. E então, a vida apertou. Um problema inesperado. Uma semana difícil. Uma noite em que o cansaço foi maior do que a resolução. Uma briga com sua parceira. E o edifício que você construiu sobre força de vontade entrou em colapso em menos tempo do que levou para ser erguido. Isso não vai mudar enquanto você continuar tentando construir comportamento sem antes construir identidade. Identidade é a resposta que você dá, no nível mais profundo, para a pergunta: quem eu sou? Não quem eu quero ser. Não quem eu estou tentando ser. Quem eu sou. Agora, no presente. Essa resposta determina tudo. Ela determina o que você faz quando ninguém está olhando. Ela determina o que você escolhe quando as duas opções custam algo. Ela determina se o menino ou o homem vai aparecer no momento em que a decisão importa de verdade. E aqui está o mecanismo que você precisa entender com precisão absoluta. A sua identidade não é algo que você declara, é algo que você vota. A cada ação que você toma, você está depositando um voto para um tipo específico de homem. Cada vez que você age com disciplina quando está cansado, você vota para o homem. Cada vez que você mantém a palavra que deu para você mesmo, quando seria fácil quebrá-la, você vota para o homem. Cada vez que você enfrenta uma conversa difícil em vez de empurrá-la para frente, você vota para o homem. E o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você cede ao conforto, quando sabia que devia avançar, você vota para o menino. Cada vez que você deixa o celular roubar 40 minutos que eram seus, você vota para o menino. Cada vez que você troca o que precisa ser feito pelo que é mais fácil de sentir, você vota para o menino. Não existe ação neutra. Toda escolha é um voto. E o candidato com mais votos assume o controle da sua vida. Isso muda completamente a forma como você deve pensar sobre mudança. Você não precisa de uma transformação perfeita. Você não precisa de uma semana impecável. Você não precisa eliminar todos os defeitos de uma vez. Você precisa começar a mudar a maioria dos votos. Não todos, a maioria. Porque identidade se constrói em acumulação, não em perfeição. O erro que mata o processo de mudança de quase todo homem é o seguinte: ele age bem por alguns dias, tem um momento de fraqueza e interpreta essa fraqueza como evidência de que não mudou, de que não vai mudar, de que é assim mesmo. E então abandona tudo. Porque no modelo errado de mudança, um voto para o menino cancela todos os votos anteriores para o homem. No modelo correto, um voto para o menino é apenas um voto. O placar continua, o jogo não acabou. E o que você faz a seguir é o que determina a direção. Homens que entenderam isso param de usar a linguagem de perfeição e passam a usar a linguagem de direção. A pergunta deixa de ser: fui perfeito hoje? A pergunta passa a ser: a maioria das minhas escolhas de hoje foi na direção do homem que estou construindo? E quando a resposta é sim, mesmo que o dia tenha tido falhas, o movimento continua? E o movimento contínuo, ao longo do tempo, é o que transforma a sua identidade. Existe ainda uma última camada nesse processo. A mais poderosa e a menos discutida. Ela tem a ver com o que você diz para você mesmo imediatamente depois de agir. Porque o cérebro não só registra o que você faz, ele registra a história que você conta sobre o que você fez. Quando você age com disciplina e diz para si mesmo, isso é o que eu faço, você está ancorando aquela ação na identidade. Quando você age com disciplina e diz, isso foi sorte, isso não vai durar, você está desconectando a ação da identidade e garantindo que ela não se repita.
A tua conversa interna importa tanto quanto a ação, e você tem controle sobre ela. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconhece que é capaz de mais. Porque o homem que você deveria ser não está morto. Ele está esperando. E ele está esperando por uma coisa muito específica. Não por motivação. Não por condições perfeitas. Não por uma segunda-feira nova, ou por um ano novo, ou por um momento de clareza absoluta. Ele está esperando por uma pergunta. Uma única pergunta. A pergunta certa. A pergunta que, quando você responde com honestidade total, muda tudo. A única pergunta que importa. Você chegou até aqui. E isso já diz algo sobre você. A maioria para antes. A maioria consome o início, sente o desconforto de se reconhecer no que está sendo dito e vai embora antes que a coisa fique real demais. Você ficou. E isso não é pequeno. O que você ouviu aqui não é informação. Informação você já tem de sobra. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabia antes de apertar o play nesse vídeo. O problema nunca foi falta de conhecimento. O problema foi a distância entre saber e ser, entre entender e agir, entre o homem que você reconhece que poderia ser e o homem que você está sendo agora, neste momento, neste dia. Então eu vou te fazer uma pergunta, uma única pergunta, e você vai respondê-la agora, em silêncio, aí no teu íntimo, com a honestidade que só é possível quando ninguém está olhando e você não precisa proteger nenhuma imagem. A pergunta é esta: se o homem que você deveria ser pudesse te observar hoje, observar as suas escolhas, a forma como você usou o seu tempo, o que você priorizou, o que você evitou, o que você disse que faria e não fez, o que você sabia que precisava enfrentar e empurrou para frente mais uma vez. Se esse homem pudesse te observar hoje, ele ficaria com orgulho ou com vergonha? Não responda rápido. Deixa a pergunta pousar. Se quiser, escreva sua resposta e leia atentamente depois e reflita. Porque essa pergunta não é sobre julgamento. Ela não existe para te destruir. Ela existe para te orientar, para te dar uma bússola que funciona independente de motivação, independente de energia, independente de como o dia está. Você não precisa se sentir bem para usar essa bússola. Você só precisa ser honesto consigo mesmo. E agora, neste exato momento, você tem uma escolha. Ela é simples, ela não é fácil, mas ela é simples. Você pode fazer uma coisa, não 10. Uma. A coisa que você sabe, sem sombra de dúvida, que o menino dentro de você não quer que você faça. A coisa que você tem adiado com desculpas que soam racionais, mas que você, no silêncio da sua honestidade, sabe que são esquivas. Aquela coisa específica que, se você fizer hoje, vai depositar o voto mais importante que você já depositou para o homem que está esperando nascer em você. Você sabe qual é essa coisa? Você já sabia antes de eu terminar essa frase. O menino pergunta se você está pronto. O homem não pergunta. O homem age. A tela vai escurecer. O vídeo vai acabar. E o mundo vai continuar exatamente igual por 3, 4, talvez 5 segundos. E então você vai ter uma janela. Uma janela minúscula de menos de 5 segundos antes que o menino construa o argumento perfeito para mais um dia igual. O que você fizer nessa janela define quem você é, um menino ou um homem. Não amanhã, agora.